convidado de hoje do Jornal do Ténis é uma das pessoas, para mim, mais emblemáticas do ténis português, Nuno Alegro, que passou um momento complicado agora. Nuno, foi este o seu maior jogo, o seu maior tie-break? É verdade. Nunca pensei vir a ter uma coisa destas. Foi um azar, coisas que se apanham nos hospitais, uma bactéria, em que realmente me provocou um desequilíbrio grande. Tive 62 dias em coma e depois tive 8 meses e meio em recuperação em vários hospitais, mas 6 meses estive no Centro de Recuperação em Valadares, foi onde eu estive mais tempo, e agora continuo a fazer fisioterapia todos os dias para ver se recupero força nas pernas e ainda possa vir a jogar ténis nos veteranos que eu tanto gostava e que me ajudou a conhecer o mundo, porque realmente estive nos 5 continentes, desde a Nova Zelândia em 2007, a Brasil e Peru, e etc. Andei por todo lado. E gostava muito de jogar com os da minha idade, porque cá em Portugal, infelizmente, já não há. E eu já nem houve campeonato de mais de 75, porque não havia concorrentes. E eu tive que jogar os 70, e aí levei na cabeça. E nos 75 era natural que não acontecesse isso. E agora já vou jogar os 80, porque este ano faço 80 anos, dentro de 2 meses. Portanto, o tempo passa e é uma coisa que nós não podemos travar. Travamos muita coisa. Travamos a bebida, a comida, o automóvel, mas a vida, tempo de vida, Não podemos. não travamos. Mas enfim, olha. Oh Nuno, como é que o ténis aparece na sua vida? Olha, a minha mãe jogava ténis. O meu pai jogou, mas era uma brincadeira, portanto nem posso dizer que tenha jogado, porque era quando era miúdo. E depois eu nasci aqui na Foz, perto do clube de ténis da Foz, em que o meu pai era sócio. O meu avô foi um dos primeiros sócios do clube e era, portanto, uma tradição mais ou menos da família, apesar de a minha mãe é que jogava e o meu pai não, mas de qualquer maneira, e a minha mãe não era fozeira, a minha mãe era de Tomar, mas jogou ténis de pequenina, tinha lá um campo na quinta e pronto, e daí começou talvez o vício, porque depois continuei até hoje, desde os 6 anos de idade que eu jogo. Jogou sempre o ténis da Foz? Eu joguei sempre no ténis da Foz até, quer dizer, representar o clube até aos 55 anos. Depois o clube deixou de fazer equipes, não havia quórum e eu comecei a jogar no Clube de Ténis do Porto, onde penso que sou sócio desde que começou e deveria ser o sócio número 2, mas parece que puseram-me em 14, não percebo como, me puseram pessoas que nem idade tinham de ser sócios na altura à minha frente, mas depois comecei e continuei a jogar os interclubes sempre, até o ano passado, há 2 anos, no Ténis do Porto, onde clube que represento com muito gosto e onde, como disse, devia ser o sócio número 2, porque só o Vasco Faria é que está à minha frente. Mas enfim, são coisas que não Contas de outro rosário, não é? Nuno, vinha aqui o Nuno teve uma série de títulos, foi campeão da Copa Ibérica, foi vice-campeão nacional de mais 35 em 1987 e em pares também com o António Pinto Leite. Mais de 45 foi campeão nacional de singulares em 88, 89, 91, 92, portanto 4 vezes. Em 88 foi também campeão nacional de pares com o Adolfo Pinto Leite, o mesmo repetindo em 91 e 92 com ele. Em mais 55 foi campeão nacional em 2001 de singulares. Em 2006 e 2008 foi campeão nacional de pares, o primeiro com o João Zelhão, o segundo com o Ferreira da Costa. Em 2005 foi campeão nacional de mais de 60 anos de singulares. Em 2009 foi campeão nacional mais de 65 anos em singulares. E em 2013, 2015 e 2016 foi campeão nacional mais de 70 anos. Isto são alguns dos títulos, eu não consegui ver todos. Mas o ganhar, esta luta que fez, esta vitória que teve neste tie-break, que teve agora, obrigou a estar no hospital, foi um jogo importante como o Nuno teve, mas também teve aqui outros que também ganhou.
Sim, sim, ganhei muitos títulos nacionais e na altura, quando eram segundas categorias, havia primeiras, segundas e terceiras, como sabe, antigamente, e eu fui campeão nacional de segundas 2 vezes. E fui número 3 e passou-se uma coisa muito engraçada, que eu depois não achei graça nenhuma, mas havia um diretor do Clube de Ténis da Foz, que era o Dr. João Sobral Mendes, que era vice-presidente da Federação. E então, para que o clube ganhasse os nacionais interclubes de segundas categorias, ganhasse, mas normalmente a Lisboa era CIF ou Estoril, sempre os que ganhavam em Lisboa, e a final fazia-se na Coria ou no Luso. E então, para que a Foz fosse campeã, e eu realmente não tinha ninguém em segundas que me ganhasse, eu fui 11 anos seguidos número 1 de segundas categorias, nunca tendo passado a primeiras, para o clube não perder o valor na equipe de segundas. Porque na realidade era de primeiras. Eu ganhava quase todos os primeiras, menos 2 ou 3, o Lagos, o Vaz Pinto e o Adolfo Pinto Leite, mas depois já ganhava o Adolfo também. Enfim, e portanto mantiveram-me em segundas categorias por causa disso, o presidente da Federação, ou vice-presidente e vice-presidente do ténis do Porto, do ténis da Foz, mantinha-me em segundas sempre, portanto eu fui sempre segundas. Daí a razão porque eu ganhei tantas taças, porque estou convencido que sou, talvez, penso eu que sou e devo ser, porque eu ganhei perto de 500 taças, e das quais a maior parte foi segundas, e porque era segundas Para ganhar o Interclubes. para me manter no Interclubes, enfim, e então ninguém me ganhava nessas categorias e eu ganhava quase todos os torneios de segundas que jogava. E é a razão de ter um número tão grande de taças. Nuno, tantas taças que tem, lembra-se, e tem uma memória prodigiosa, lembra-se de qual foi o jogo que mais lhe custou e o jogo que mais prazer lhe deu ganhar? Olha, o jogo que mais prazer me deu ganhar foi talvez tenha sido a final do Campeonato Nacional de Segundas, no Estádio Nacional, não me lembro agora do ano, mas sei que foi contra o Luís Filipe, que tinha acabado de ganhar em Lisboa 2 torneios. E num deles ganhou ao Lagos na meia-final e ao Vaz Pinto na final. E quando eu ia descer no campo central do Estádio Nacional, o amigo meu, o Eduardo Carona, disse-me assim: opa, vou jogar a final. Contra quem? Contra o Luís Filipe. Oi, estás feito, o gajo está numa forma doida. Eu disse: pois é, pá, mas eu vou lá para ganhar. Pá. E assim foi. E consegui ganhar depois de ter levado 6-2 no primeiro set. Fui-lhe ganhar 6-4, 7-5. E ele, no fim, atirou-se para o chão de costas, com um grande berro, como era seu hábito, e sujou-se todo. E disse: ó pai, eu não te cumprimento, pá, que não mereces, pá, teres-me ganho desta maneira, pá. E eu disse: ó pá, olha, eu acho que sim, mas cumprimentas-me depois. Eu cumprimento-te. E então foi assim, talvez, porque toda a gente pensava que o Luís Filipe ganhava, porque tinha sido realmente... tinha feito os resultados muito bons. Foi no ano em que ele passou a primeiras categorias e eu mais uma vez não. Continuou nas segundas. Continuei mantido nas segundas até ao fim, até acabar as suas categorias. Nuno, que história é esta em 1979, de um confronto Lisboa-Porto, de uma taça que o Nuno não queria... Segundo reza a história, o Nuno não entregou, mas teve do seu lado 27 atletas, os chamados o Grupo dos Rebeldes, que não jogaram o Nacional desse ano. É verdade. Eu era aqui diretor técnico da Associação do Porto. Nem sei se era diretor técnico na altura, se era, não sei, mas penso que sim. E consegui fazer uma coisa que andava há muito tempo a tentar, que era um Porto-Lisboa e um Lisboa-Porto. E fomos jogar a Lisboa com a nossa equipe, que era uma equipe forte, com o Pedro Cordeiro, Zé Cordeiro, os jogadores cá do Norte Bom na altura, Sérgio Marta e Alberto Miguel, e fomos lá e ganhamos a Lisboa. E entregaram uma taça, como eu era o capitão da equipe, e trouxe a taça, mas nem fui eu que a trouxe.
porque quem a trouxe foi a Mané Lencastre, que também estava na equipe, como a Adriana também, e eu não tinha saco, e eu pedi à Mané, oh Mané, guarda a taça se faz favor, depois dás-me. E foi ela que trouxe a taça cá para casa. E então, nessa altura, eu estava numa quesilha com o Manuel Cordeiro dos Santos, presidente da Federação, e que ficou muito doído porque eu, como capitão da seleção, penso que foi de júniores ou de cadetes, não convoquei, não foi, era cadetes, a filha, que era minha aluna particular e aluna no Tânis do Porto, a Memi, que é amorosa, que eu gosto imenso, e eu não a convoquei para a seleção porque teria que pôr de fora a Fátima Santiago, que tinha perdido com ela no torneio da Páscoa, mas isto era em julho. A Páscoa, como sabe, costuma ser em abril, maio, em abril. E eu achava que a Memi tinha perdido com ela, achava não, tinha a certeza, tinha saído de uma gripe em que esteve 2 semanas quase sem jogar. A Tuxa Santiago. E a Memi ganhou-lhe muito bem na final do torneio da Páscoa no Tênis do Porto, e o pai achava que ela tinha obrigação de ser porque tinha ganho a Memi, tinha ganho a Tuxa. E eu disse ao doutor, mas a Tuxa é bastante mais forte, isso foi em abril, e a Tuxa está a jogar, e aliás foi campeã nacional depois nesse ano, mas não posso tirá-la da equipe, vêm as 2 de Lisboa, que eram mais fortes, e a Tuxa Santiago eu não a tiro da equipe. Tá, não tira? Então vamos ver. E ele foi à lista, mandou uma lista para a Federação Europeia com a equipe, com a Memi como jogadora da equipe. Ultrapassando o selecionador nacional. Ultrapassando o selecionador, e o diretor da Federação, da parte desportiva, que nessa altura era o David Cohen, que achou muito bem, que eu é que fazia a equipe, eu é que tinha conhecimento, além de mais lidava com elas semanalmente. E então foi quase uma anedota isto. E então não houve problema nenhum, que eu sabia como é que era, já não era a primeira vez que ia com as seleções à Europa. Mandei o nome da Tuxa Santiago e assim foi. A Memi é que foi como suplente e a Tuxa jogou porque realmente era mais forte, embora eu gostasse imenso que a Memi tivesse ido em vez de uma, mas era de uma inferior, e nessa equipe não havia, e então ela ficou, e o pai Cordeiro ficou muito furioso comigo, e quando eu cheguei a Lisboa para jogar o campeonato nacional de primeira categoria, nesse ano, que foi uns meses, eu penso que foi em agosto ou setembro, vi o meu nome cortado e eu saí do quadro, fui ter com o juiz-árbitro e falei, mas o que é que se passa? Então eu venho para jogar, jogava amanhã de manhã e tal. Não, o doutor Cordeiro tirou da lista de jogadores. O quê? Não pode fazer isso. Mas olha, fez, ele é o presidente da federação, mas o senhor como juiz-árbitro não podia aceitar e tal. Não, olha, desculpa, agora não sei quem tem que ser. E então, os jogadores do campeonato, todos, menos os filhos, os Cordeiros, o Jerónimo Paulo, que foi pressionado, porque o pai Cordeiro era diretor do Tênis do Porto, ou presidente, nem sei, presidente, pressionou para ele jogar, e um de Lisboa, que era muito amigo do Zé Cordeiro, o Guilherme Almeida, que também jogou. Nas raparigas, penso que houve 2 que não jogaram, não me lembro quem, mas de resto ninguém mais jogou o campeonato nacional. E daí chamarem o grupo dos rebeldes, foi? E daí chamaram, e foi. E entretanto, o Alfredo Vaz Pinto, que era uma pessoa corretíssima, muito direita, disse: Nuno, pá, isto não pode ficar assim, é o teu nome que está em jogo, pá, e tu, além de mais, és profissional também de ténis, pá, isto é uma coisa que pode-te manchar, pá, tal. Trata-se de arranjar uma conferência de imprensa.
E eu disse, rapaz, então está bem, tens razão nisso, não há dúvida, tens razão. Mas vai, eu já falei com a malta toda, pá, só estes que eu já enumerei é que não vão, mas de resto, e o João Lagos porque era o organizador da prova. O João Lagos, que é meu amigo íntimo, não pôde ir, pediu-me imensa desculpa, disse ao Nuno, eu sou organizador da prova, pá, desculpa, mas não posso ir, pá, eu não posso. Eu disse, está bem, pá, e jogou, o João Lagos também jogou. Então, houve uma conferência de imprensa no Hotel Tivoli, cá embaixo no hall de entrada, estávamos os jogadores todos que não jogaram, eram 27, não era? 27. E eu com três homens de imprensa, 3 jornalistas, entrevistaram-me, perguntarem as razões, e eu contei a razão. Olha, acusam-me de ter ficado com uma taça, que além do mais, a taça seria para a Associação de Ténis do Porto, que ainda não existia, mas, ou para a Câmara do Porto, não tinha que ir para a Federação, porque era o encontro Porto-Lisboa, e portanto... Porto, não tinha nada a ver com a Federação. Claro. Portanto, podia ir para um clube do Porto, para a Câmara, agora a Associação ainda não havia, e agora é que me lembrei, ainda não havia Associação. E então, porque eu consegui isso, mas ainda não era, eu funcionava mais ou menos como diretor, digamos, porque... enfim, foi uma coisa engraçada, curiosa, que realmente depois chamaram-me os rebeldes e contaram que eu tinha roubado a taça. Enfim, coisas engraçadas na carreira de uma pessoa que se dedicou como eu ao ténis até agora, e ainda continuo com a minha escolinha também, mas com o Luís Alves Pereira a dar as aulas por mim, que foi meu aluno, aliás, quando tinha 8, 10 anos, e enfim. O Nuno, o Nuno sempre foi uma pessoa de caráter muito vincado, fez muitos amigos no ténis. Muitos amigos, continua a fazer ao nível mundial. As amizades que fez são amizades que ainda hoje encontra e que se recordam dos tempos do ténis? Tudo, e os meus alunos, felizmente não tenho um aluno que zangado comigo, todos me falam e tal, olha, sinto-me um homem feliz e realizado. Primeiro porque faço o que gosto e depois porque tive um certo sucesso por causa da qualidade deles, dos meus alunos, e eu posso ter dado uma ajudinha, mas a verdade é que eles é que são os culpados. Tem um aluno que é bastante conhecido, que foi campeão nacional, foi um dos melhores jogadores portugueses, deixou agora de jogar e passou para o seu lado, para o lado do treinador, que é o João Monteiro. O João Monteiro é uma pessoa que diz que o Nuno tem uma gratidão imensa por aquilo que o Nuno fez. Olha, é natural e eu agradeço imenso, mas realmente é natural porque ele é como se fosse um filho meu. Ele vivia no prédio onde eu tenho a minha escolinha, no 3º andar. E então a empregada, quando vinha com o miúdo, o irmão que é 2 anos mais novo, o Francisco, passeá-lo ali para o jardim do prédio onde eu tenho o campo. E eu desde os 4 anos, tinha o João 4 anos, comecei-lhe a fazer uns exercícios de coordenação. A bola de ténis, agarrar a bola, deixava a bola cair, ele agarrava com a mão direita, depois com a mão esquerda, fazia exercícios de coordenação, depois com a bola no ar, de um lado, do outro, para lhe dar coordenação só. E umas corridinhas e uns saltitares pequeninos e tal, e fui puxando por ele aos 4 anos e meio, 5, começou com a raquete. E trazia-me a raquete do pai no primeiro dia, teve muita graça, uma raquete enorme. E ele com 4 anos e meio, e lá arranjei-lhe a raquete mini e comecei aí a dar-lhe aulas. Portanto, foi um aluno que eu comecei e que segui até aos 17, 18 anos, quando ele foi para os Estados Unidos, que eu consegui que ele fosse lá colocado numa universidade. Como sabe, hoje em dia é prática corrente. Toda a gente faz para realmente os miúdos evoluírem, e ele fez lá um sucesso muito grande, que ele entrou a 20 e tal do ranking universitário americano. Já ser 20 e tal não era mau, era bom, e 3 anos ou 4 anos depois sai de lá número 4 do universitário americano, que é realmente já um ranking fabuloso para um português. E depois chegou cá, foi campeão nacional e ganhou o Porto Open, por exemplo. Ganhou o Porto Open também. Enfim, teve várias vitórias saborosas. E eu, claro que fiquei muito contente com isso.
e continuo muito amigo dele, é como se fosse meu filho. Ele e o irmão também, que começou muito novito, mas não tinha as mesmas qualidades tenísticas, mas também gosta muito de jogar. Mas o Nuno ainda vai encontrando os ex-alunos, ainda vai falando com eles? Olha, fizeram um jantar de homenagem sem eu saber, não sei se sabia disso, Não. foi uma surpresa. Fizeram um jantar e só me disseram 3 ou 4 dias antes, foram 88 pessoas e todos jantar de casaco e gravata, e só a única pessoa que não estava de casaco e Era o gravata... Nuno. Não era eu, estava a era ver. a pessoa que me empurrou para o ténis, que eu tenho também que dizer quem foi o Carlos Pinto Leite, Dr. Carlos Pinto Leite, ilustre radiologista da nossa cidade, e o seu irmão Adolfo, mas o Carlos é que me empurrou, dizendo-me isto. A meios do ano de 68, eu já estava a dar aulas na Foz, e mas umas aulas género brincadeira, só assim, que não era profissional, digamos. E o Carlos vira-se para mim e diz: "Oh Nuno, pá, é para os nossos filhos vivem num clube que não tem professor, pá. Tu és dedicado à educação física, tu estudaste educação física. Porquê é que não aplicas agora no ténis, pá? Tu sabes de ténis, jogas bem, tu não sei o quê, pá, e gostas de ensinar, pá, porque os miúdos que estão estas aulitas contigo adoram-te, pá, e estás aqui há uns meses e tal." E eu disse: "Olha, boa ideia, vou tentar." Pá. E comecei a dar aulas empurrado pelo Carlos Pinto Leite, que nesse dia do jantar que me ofereceram, para me homenagearam, e o único que não está de casaco e gravata é o Carlos Pinto Leite, porque tinha tido um jantar de família, tinham vindo de Lisboa e eu tinha ido jantar de pullover, e chegou lá de pullover, como se pode ver na fotografia, era o único, de resto era tudo de casaco e gravata, tudo empraltado. Foi muito engraçado, acabaram, como pareciam os meninos de 18 anos, a fazer peões à porta do clube, à 1h30, 2 da manhã, com o Zé Luís Quenda, com um Jaguar novinho em folha, aquele que é um poupadinho, a fazer grandes peões, e o Gerva também. Enfim, olha, foi uma coisa que me pareceu uma meninada. Muito engraçado, e nunca mais esqueço, porque realmente foi... E houve uma pessoa que veio da Suíça um dia antes, fim de semana ou 2, para vir ao jantar, e de Madrid e de Espanha vieram vários ex-alunos meus que souberam de jantar e que tinham sido os primeiros alunos e que quiseram estar presentes. estar consigo. Eu depois mostro na fotografia, se quiser. Claro que sim. Pensar, Nuno, diga-me, o Nuno, com tantos anos de ténis, como é que vê o ténis da sua altura e o ténis agora, hoje em dia? Ui, uma diferença brutal. A maior diferença de todas, para já, foi o tie-break. Enfim, que é do meu tempo da direção, da diretor técnico da Federação, porque foi numa reunião em Paris que ficou resolvido isso. Penso eu que foi em 75, não tenho a certeza, mas penso que foi em 75, em que eu estive presente. E em que se falou também de uma coisa que eu acho que os nossos repórteres de ténis não sabem, e que acho que não pode ser, isto tinha que ser feito numa reunião com eles, porque aos canhotos que batem a bola do lado esquerdo, que batem a bola do lado esquerdo, chama-lhe direita. Não pode ser. E não pode ser. A nomenclatura tenística, a espancada direita é batida do lado direito, a esquerda é batida do lado esquerdo. E os canhotos não podem ter duas esquerdas. Exatamente. Não podem ter a esquerda quando batem do lado esquerdo, que é a verdadeira esquerda, e quando batem do lado direito, com as duas mãos ou só com uma, mas como são canhotos, é a direita na mesma. E fartam-se dizer ali a esquerda, não sei quem, ainda ontem, do jogo do Nadal, a esquerda, com esta esquerda do Nadal, e era uma direita, quer dizer, e eu acho que é um reparo que deve ser feito para as televisões, porque realmente não tem cabimento. E nessa reunião falou-se nisso, em Paris, porque havia muitas coisas que diziam, e eu lembrei,
E ele disse, não, foi a esquerda é do lado esquerdo e a direita é pancada do lado direito, seja canhoto ou seja destro. Nuno, as raquetes eram muito mais pesadas, estamos Ui, a falar de uma... pesadíssimas. Hoje em dia, quando o Nuno conheceu, eu também ainda joguei com raquete de madeira, o Nuno a jogar com raquete de madeira e ver hoje as raquetes, fibras de vidro, raquetes com 300 gramas, é uma diferença brutal. As bolas brancas, pesadíssimas eram também. todas brancas também muito duras, porque sabe que não havia latas na altura para as bolas. Eram caixas, Caixas de cartão Sim, de sim. 6 bolas, exceto no Japão, que eram de 2 bolas, porque um parceiro levava uma bola, o outro levava outra. E achei imensa graça. Minimalismo japonês. Japonês, que eram latas de 2 bolas. E por causa disso, tem muita piada esse pequeno pormenor. E então, as raquetes. Eu comecei a jogar, não havia raquetes júnior. E começou a haver raquetes júniores em Espanha, mas de madeira. Pois. E mesmo assim, as júniores pesavam à volta de 300 gramas. E as raquetes sénior eram acima de 400. Muito pesadas. 440, eu ainda tenho 2 ou 3 e já as pesei ali nos correios. 440 gramas e pesadíssimas. Daí, quando se começou a jogar, os miúdos começaram a jogar mais cedo ténis. Antes começava só aos 8, 10 anos, por causa disso. Começaram as esquerdas a 2 mãos, que ninguém sabe porquê, mas foi por causa do peso das raquetes, que eles não conseguiam dominar. Eu tinha miúdos com raquetes júniores que não conseguia fazer a esquerda, então pouco a pouco nasceu a esquerda a 2 mãos e essa foi a verdadeira razão. Apesar de haver um jogador sénior que fazia isso já, não sei se sabe, era o Pancho Segura. O Pancho Segura, que foi o primeiro treinador do Jimmy Connors. Era muito amigo da mãe do Jimmy Connors, que era treinadora dele. Sim, que era treinadora. Sim. E o Pancho Segura foi o primeiro treinador do Jimmy Connors, é verdade. E eu tenho a fotografia aqui com o Jimmy Connors também. Qual foi o jogador que mais o marcou? Desta era da outra? Rod Laver. Esquerdino. Rod Laver. E a seguir Federer, é claro, e depois Nadal. Mas eu refiro-se, não é só jogo, por jogo, o Rod Laver foi fantástico. E fez uma coisa fabulosa, o primeiro grande slam, que não era brincadeira, porque havia um distanciamento enorme, e havia terra batida, havia duro, e havia relva. Na altura, agora também há duros, terra batida e relva, mas naquela altura o duro era muito raro. Ele jogava só relva, como australiano, e terra batida quando vinha a Roland Garros. De resto nunca jogava em terra batida. Apesar de eu ter em Sydney um clube que por acaso fechou, com grande pena a mim, o White Lane Tennis Club. Tinha cortes de terra batida, quando eu fiquei boca aberta, relva quase todos e 2 campos de terra batida. Difícil a manutenção na Austrália. Em 91, claro. Em 1991, era difícil. Muito quente. Era. E eu para o tijolo e arranjar essas coisas todas. E depois num clube português de Sydney, eu fui com o Piti Borges, que foi comigo para a Austrália em 91, e fui com ele inaugurar um campo de ténis, que era de terra batida, e lá o pessoal de lá soube que estavam os portugueses lá em Sydney, e foram lá ao clube, a este que eu lhe disse, e convidaram-me para inaugurar o campo de ténis lá da associação, não sei quê, dos portugueses de Sydney. Muito bem. E eu tive muita honra, puseram lá uma placa com o meu nome, com o nome do Piti, e fomos lá fazer um set. E depois fomos jogar matraquilhos, que era a fonte de receita do clube. Era o jogo de cartas e os matraquilhos faziam um dinheirão com tinham 4 matrecos lá e faziam um dinheirão com matraquilhos. São coisas incríveis, pequenos pormenores engraçados. E o Nuno tem uma memória prodigiosa, lembra-se? As coisas mais antigas vou-me lembrando, agora estas mais recentes. Nuno, consegue dizer, é uma pergunta, eu acho que o Nuno vai responder, porque o Nuno não tem medo de nada. Quem é o melhor jogador português de todos os tempos? O melhor jogador português de todos os tempos, como ténis em si, Nuno Marques.
A seguir, tecnicamente falando, José Cordeiro. Pena não ter espírito de competição, porque era um rapaz com uma técnica, uma facilidade inacreditável. E digo-lhe uma coisa, ele deu um show na Polónia, na cidade de Lodz, que lá eles dizem Łódź, contra o Yannick Noah, número 1 do mundo de 16 anos. Foi o Campeonato da Europa de Cadetes, de Taça das Nações. E o Zé Cordeiro, até aos 13 igual, uma pessoa que entrasse um bocadinho antes e perguntava qual era o número 1 do mundo, se não lhe dissessem que era um rapaz de cor, fazia essa pergunta. Pensavam que era o Zé. Penso, Zé, incrível, um show de ténis incrível, técnica fabulosa, eram dotado, super dotado para o ténis. A competição, o espírito, ficou todo no irmão, no Pedro, que era super competitivo, e ainda é, e o Zé não era muito competitivo, mas tinha uma facilidade de toque de bola, tudo. Mas o Nuno Marques foi o melhor jogador português, e tecnicamente, a seguir a ele, e em algumas coisas até melhor, o Zé Cordeiro. Nuno, tivemos sempre uma grande lacuna no ténis feminino. O Nuno falou há pouco de alguns nomes importantes, como a Tuxa Santiago, há outras certamente. Porquê que nós nunca tivemos ninguém no ténis feminino que realmente chegasse a um topo do... Olha, eu estou convencido que tudo começou antigamente nas escolas. As meninas não faziam educação física. Os pais pediam logo a dispensa de educação física, não sei o quê. As escolas, por duas razões, as escolas não tinham condições e não havia vestiários para as meninas. E, portanto, isso limitava logo. Portanto, não foram habituadas à parte de educação física. E isso era uma novidade. Elas fazia pena vê-las correr, saltar, quando elas tinham a idade de aprender. Os 8 anos, 7 anos, elas eram completamente desprovidas de coordenação e de potência física, elasticidade. Havia balé, muitas faziam balé, mas depois também acabou essa moda do balé, porque realmente não dava nada especial, depois tinha que acabar logo o balé muito cedo. E o ténis é um desporto para a vida. As que começaram a jogar, continuam, felizmente, tirando algumas das melhores da altura, pararam também muito cedo, como a Manela Encaste, a Adriana... Pelizar, não, Adriana... Sim, que foi campeã nacional. Foi campeã nacional. Não me lembro o último nome. Não, a Adriana não era cerqueira, não. Eu já me lembro. A Adriana, que era do ténis do Porto. Sim, era do ténis do Porto, sim. Também jogou comigo, quando eu dei lá as aulas. Penso que é médica agora. É médica. Que os pais eram... O pai era um fanático pelo ténis e por ela empurrou e tal e coisa, também jogava malzote, mas jogava. Tiveram um acidente de carro, morreram os dois, foi um desastre. Adriana, bem, não interessa. Desistiram, eram bons jogadores. A Manela Encaste era muito boa jogadora também, batiam-se as duas, eram rivalíssimas aqui no Porto, ainda para mais de clubes mais ou menos rivais, com o bom termo de rivalidade, e era sempre uma luta terrível. As finais, uma vez ganhava uma, outra vez ganhava outra, depois veio a Tuxa Santiago e vieram as irmãs Alvarenga de Lisboa. Enfim, foi uma fase em que apareceram umas meninas a jogar bem. Agora já, felizmente, já dá 10, 15 anos para cá, já há raparigas a jogarem benzinho, e agora algumas que se batem com as estrangeiras. Sim. Aquelas duas de Guimarães, as irmãs Matilde e a Francisca Jorge. Matilde e a Francisca jogam muito bem. Sim. E já não envergonham o ténis feminino português. Sem dúvida. E em Lisboa também há 2 ou 3 que jogam bem. Enfim, é diferente, mas a grande razão para mim foi a educação física na escola. Pois. Elas não estavam habituadas e as mamães na altura, está 30, 40 anos, as meninas mostrarem as pernas, ai. Claro. Não nos esqueçamos que para andar com a namorada aos 18 anos, eu no carro da minha mãe, a menina tinha que trazer a empregada ou uma pessoa de família,
Quer dizer, aos 18 anos, um rapaz com 18 anos aqui no Porto, em Lisboa já não, porque eu aos 18 felizmente fui para o INEF, para Lisboa, estudar Educação Física, e lá era um avanço de 10 anos. Aqui começou a nivelar quando abriu a Coltada, a boate em Lessa, que hoje chama-se... O Batô. Exato. Foi quando isto começou a nivelar, é verdade, porque realmente era um atraso devido ao Porto. Ui, Jesus, terrível. Nuno, certamente ficávamos aqui o dia todo, mas não podemos. Há muita gente do ténis que o quer bem e que lhe manda abraços. Um deles é o Sr. Vieira, que mal eu falei que ia fazer este programa, eu normalmente tenho um patrocinador e o patrocínio é o Sr. Vieira, porque ele fez questão e mandou-lhe um abraço. Em boa hora, muito obrigado e um abraço para ele também. Gosta muito Somos de si, muito amigos. Eu sou do tempo em que ele começou a trabalhar no ténis do Porto. Era ele e o Sr. José. É verdade. O Sr. José, à tarde, era um bocado inconstante. Depois do almoço. É verdade. Mas o Sr. Vieira é impecável, impecável, toda a vida foi. Sim. Depois foi para motorista para a Lumen, com o Dr. Cordeiro, e enfim. Devo dizer que a minha zanga com o Dr. Cordeiro está completamente sanada. Sim. Ele teve uma atitude muito digna, já estava, coitado, bastante avançado na sua doença, e viu-me no clube de ténis na Foz, e saiu da mesa onde estava a almoçar com a mulher, e foi ter comigo, e deu-me um abraço. E eu disse ao Nuno, tenho que lhe pedir desculpa, coitado, já falado daquela maneira, tenho que lhe pedir desculpa, a Leonor sabe porquê e tal, sabe que disse, já está há muito tempo que ando para lhe pedir desculpa. E eu disse, doutor, por amor de Deus, eu não me lembro absolutamente de nada, o que é que se passou? Sabe, e foi graças a si e que os meus filhos tiveram uma vida diferente e nós também. Porque o Nuno conseguiu, porque fui eu que consegui que o Dr. Cordeiro fosse presidente da Federação. Não sei se sabia disso. Não? Fui eu que o levei a Lisboa, porque o Dr. Herédia pediu-me se eu conhecia alguém, porque ele estava farto e ninguém queria ser presidente. E eu vi que o Dr. Cordeiro tinha grande iniciativa, e era uma pessoa decidida e tal. Perguntei-lhe, e ele disse, e tal, que sim. E fui com ele a Lisboa, um almoço. Foi na Praia de Carcavelos, no restaurante. Fui lá ao almoço com a Federação toda, mais o Raul Peralta e o Alfredo Vaz Pinto, e ele aceitou ser presidente da Federação. Porque eu comecei a dar lições ao Pedro e ao Zé, quando eles tinham, o Pedro tinha 6 anos e o Zé 7,5, é 1 ano e meio de diferença, penso eu, na Quinta da Conceição, porque eles não eram sócios do Ténis do Porto e era obrigatório ser sócios, e nem da Foz. Portanto, comecei na Quinta da Conceição com o Dr. Cordeiro, onde o conheci muitíssimo bem, e daí a nossa amizade, que depois houve aquela pequenina nódoa que já passou, como eu lhes contei, claro. Que ele teve uma atitude muito digna, que eu gostei imenso. E aliás fiz questão na Assembleia Geral do Ténis do Porto, na primeira a seguir, de falar nisso e ter sido aplaudido o gesto do Dr. Cordeiro. Nuno, como é que gostaria de ser recordado? Olha, como uma pessoa de bem, uma pessoa correta, porque fui sempre correto, não me lembro de ver mal certas bolas que às vezes aprecia, não me lembro disso, não fazia parte da minha maneira de ser no campo, e talvez uma pessoa que tenha sido útil ao ténis português, porque realmente tive a sorte de fazer bastantes campeões nacionais em todas as categorias, e isso também é altamente gratificante para mim. Enfim, e talvez já chegasse isso, enfim, olha, e de ter tido o azar que tive, e espero que este milagre se concretize, porque isto que se passou comigo está a ser um milagre, porque eu estive absolutamente de baixo. Mas já está aqui, é o que importa. Já ando, ainda não subo escadas, mas já ando, subo escadas só com bengala, e já estou há 7 meses e meio em recuperação. Custa-lhe não jogar ténis? Muito, que é o que eu quero, é dar aulas, não também dar aulas, sabe? Custa-me, eu adoro dar aulas, adoro ensinar, e custa-me imenso não fazer
o circuito mundial de veteranos que me fiz durante muitos anos, desde os 45 anos que fiz. Andei por todo o mundo e quero voltar a andar. Nuno, a última questão que eu tenho neste programa, penso que para o Nuno não vale a pena fazê-la, mas eu vou fazer na mesma. Vivia sem ténis? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Mas teria que viver, porque eu não sou dos que desistem, mas muito dificilmente. Principalmente depois de ter tido a experiência. Se fosse de começo, podia ser. Agora, depois da minha experiência, agora faz 54 anos que comecei a dar aulas de ténis e custa muito levantar-me sem ter para onde ir. Vou para a fisioterapia, mas de não ter que fazer, estar aqui agora consigo, não tenho nada que fazer a seguir. Olha, vou lanchar ao clube de ténis, tenho lá alguns amigos que a conversa e pronto. Mas é muito duro, é francamente duro. E devo isto ao Carlos Pinto Leite, como já disse. Realmente empurrou-me. Os nossos filhos não têm por soluções. Oh, Nuno, tu não sei o quê. Tens que ser tu, pá, és o gajo ideal. E ainda para mais deves ser como o teu tio Fernando Alegro, que era um dos diretores do Colégio Broteiro, que era um pedagogo inato, uma pessoa com uma habilidade para... E deves ser como ele, e parece que sou mais ou menos segundo, dizem. Enfim, e, portanto, gostava muito. Nuno, muito obrigado. Não E tenho que parabéns pelo que fez no ténis. Muito obrigado, eu é que agradeço.